Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone com mais um vídeo da série Mind the Technology, onde eu falo sobre outros equipamentos que não são só de som. Há pouco tempo aqui no canal eu fiz um shorts falando de uma decisão polêmica aí que eu tomei, em que eu troquei o meu Asus ZenBook Flip S por um MacBook Air. E aí, cara, eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo falando sobre isso, né? Falando sobre essa troca, é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Isso aqui não vai ser um review, tá? Se você quiser review desse computador, cara, tem milhões aí pela internet, sabe? Muita gente falando. É muito mais, cara, um bate-papo, assim, pra eu poder dividir com vocês, né? Por que eu fiz essa troca e o que eu tô achando, né? Como é que o MacBook Air tá se encaixando aqui na minha rotina, como é que tem sido minha experiência com ele. Gosto de poder dividir isso, sabe? Não vou me preocupar com o tempo, vai ficar um vídeo enorme, sabe? Quero contar para vocês a minha história com a Apple, até para que vocês entendam, sabe, a minha posição com relação à empresa, mas vamos lá. Eu lembro que é o seguinte, cara, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a me interessar por design, né? Eu sou formado em design de produto e o meu pai, ele tem uma agência de publicidade. Então, assim, lá na agência dele, a galera sempre usou Mac, né? E quando eu fui me interessando por design, meu pai me deu de presente de 15 anos um iMac. Foi aquele branco, tipo, já único, assim. Foi que era meio que uma atualização do G5, do G4, sei lá. Foi meu primeiro computador da Apple. Cara, e assim, naquela época eu usava um PC montado com Windows XP. E quando eu ganhei o iMac, eu comecei a usar, assim, cara, não tinha nem comparação, sabe? Nenhuma comparação, sabe? Tanto o sistema operacional quanto o hardware em si eram muito superiores, cara, tudo que eu já tinha visto. Então, assim, você tinha o OS X sendo, pra mim, cara, muito mais intuitivo, mais funcional, mais moderno, era outra coisa. E o computador em si, cara, era aquilo, porra, tudo em um, lindo, super diferente, sabe? Com um alto-falante legal, com uma tela enorme, sabe? Então, assim, eu realmente, tipo, gostei bastante dessa experiência e isso me fez querer ir mais pra Apple. Algum tempo depois, quando eu tinha acho que 17 anos, eu fui morar na Inglaterra e eu precisava de um notebook lá para usar para a escola. E aí eu comprei um MacBook Pro. Era antes do Unibody, foi o primeiro o último, perdão, né? Diferente desses novos que são todos de alumínio. E cara, eu lembro que assim, eu achava ele lindo, sabe? Maravilhoso. E quando eu voltei pro Brasil, e muito bom também, super me atendeu. E quando eu voltei pro Brasil, 2 anos depois, né, eu queria um computador um pouco mais moderno, né? Aí eu tive um iMac de 27 polegadas, o primeiro de alumínio, tá? Aquele iMac tipo Core 2 Duo, sabe? Super, cara, também era uma atualização absurda em relação ao anterior que eu tinha. Também meio que, sei lá, cara, fiz um esquema lá, que meu pai tava vendendo uma caixa de som que tinha na sala, e aí um cara, o Orestes Locatel, inclusive, ele propôs a troca por um MacBook Pro, aí meu pai falou, você tá precisando? Beleza, vai lá, faz a troca. E aí eu troquei meu MacBook, que na época já tava antigo, pelo primeiro MacBook Pro Unibody. Também, acho que era o Core 2 Duo, assim. Ou era um i5 dos primeiros, sei lá. E aí, eu lembro que um pouco mais pra frente, eu comecei a pegar mais pesado em trabalhos, né, já na faculdade, assim, comecei a pegar muito trabalho de freela, e aí eu juntei o dinheiro e peguei o Mac Pro, o lixeirinha, né, Intel Xeon. E assim, cara, também foi, diferentaço, assim, adorei ele, ainda que seja super mista, né, a reação a ele. E mais ou menos nessa época também, tipo, o meu notebook já tava começando a ficar um pouquinho velho, um amigo meu tava vendendo dele, que já era o Unibody um pouquinho mais fino, sabe? E aí, i7 já, e aí eu vendi o meu, comprei o dele usado. Então assim, obviamente, né, com esse histórico, eu não preciso dizer a vocês que, cara, eu gostava muito da Apple, sabe? Tipo, eu gostava muito, assim, do design dos aparelhos e principalmente, cara, da qualidade de construção, sabe? Eu lembro que naquela época, pra mim, a Apple tava muito à frente, sabe, do mundo Windows. Tanto o sistema operacional, né, tinha Windows Vista na época. Eu lembro que eu usei lá na Inglaterra, eu tinha Dual Boot, porque tinha alguma coisa que eu só podia fazer no Windows, sei lá. E em termos de qualidade de construção, cara, tipo, os computadores da Windows, né, que rodavam Windows na época, aquele
festival de plástico, tudo rangido, horroroso. Eu lembro que minha irmã, cara, teve um HP que, nossa senhora, aquele bicho era feio demais, era mal acabado. Então, assim, eu sou designer de produto, né? Assim, eu sempre me interessei por isso. Assim, isso pra mim é importante, né? Qualidade de construção, putz, aquela sensação de luxo e tal. Não pelo luxo, mas, pô, de ser um equipamento sofisticado, sabe? Que te inspira confiança e tal. Então, assim, pra mim, a Apple, beleza, ela era mais cara, mas ela entregava diferenciais muito significativos em relação ao que eu via no restante do mercado. E lá em casa a gente teve muita coisa da Apple também, sabe? Na sala teve um Mac Mini, a gente teve 2 notebooks que era o MacBook normal, aquele tipo branco e preto, sabe? De plástico ainda. Que mais tinha? A gente teve Apple AirPort, teve o Time Capsule, teve o AirPort Extreme. Então, assim, a gente realmente, assim, tinha alguma coisa no ecossistema da Apple. Eu cheguei até iPhone, eu tive o primeiro iPhone e o segundo 3G, mas aí eu fui rápido pro Android, porque, assim, os iPhones, eles não me satisfaziam muito, não. Eu acho que quando ele foi lançado, ele foi um divisor de águas. Eu lembro que, cara, nisso a Apple sempre foi inovadora. Quer dizer, hoje em dia não, né? Mas ela era muito inovadora. Eu lembro, cara, que quando eu tive meu primeiro iPhone, cara, quando eu usei o primeiro iPhone, foi um troço assim, cara, eles estavam sem sacanagem, assim, tipo uns 5 anos na frente de outras fabricantes, né? Na época eu tinha um Samsung Omnia, que tinha aquela tela, acho que resistiva, com a canetinha, tá ligado? Rodando o Windows Mobile, era um lixo aquele negócio, né? E o primeiro iPhone, cara, era uma tela touchscreen, assim, que era diferente, era muito mais avançado, sabe? Só que foi o seguinte, quando o mundo do Android, né, surgiu e começou a melhorar, aí eu meio que preferia a proposta deles, porque aquela coisa meio engessada da Apple me incomodava, sabe? De, putz, você não podia ter muita customização e tal, isso me incomodava um pouquinho. Então, assim, o iPhone, tipo, beleza, quando ele foi lançado, eu acho que ele foi muito inovador, mas quando as alternativas começaram a melhorar, elas traziam uma proposta que pra mim era mais interessante, né? Meu primeiro foi um Galaxy S3, eu acho. E aí eu nunca mais voltei para iPhones, mas assim, em termos de computador, né, e outros periféricos, cara, eu gostava demais da Apple, sabe? Tinha realmente muita coisa deles e minha experiência em geral era muito boa. Mas tendo tido tantas coisas da Apple, né, e tendo tido uma experiência tão boa, né, com esses equipamentos, né, por que eu resolvi sair da marca? Foi um misto de fatores. O principal foi que, para mim, 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Enquanto o mundo do Windows começou a melhorar demais nos computadores, a Apple começou a piorar para mim em vários aspectos. Então, falando dos Windows, o sistema operacional, cara, eu acho que o Windows 8, ele... por mais que ele tenha sido um fracasso, cara, eu acho que foi uma tentativa muito interessante da Microsoft de você tentar fechar o espaço entre os tablets, né, entre a tela de toque, né, e um computador tradicional. Então, por mais que a execução não tenha sido tão boa, porque eu acho que foi muito brusca, a minha sensação meio que é que ele estava um pouco à frente do tempo, entendeu? Então eu gostava muito, por exemplo, do Windows Mobile, que também era uma ideia muito parecida com o Windows 8. Né? Você tinha algumas coisas tipo, como designer, assim, de você ter... não importa de onde são os contatos, eles estão dentro de um troço chamado contatos, né? Isso muito antes de ser assim no Android, de ser assim no iOS. E o Windows 8, ele, para mim, ele tinha um pouco disso, né? De novo, a execução eu acho que não foi tão boa, porque foi uma ruptura muito forte no mercado que estava muito entranhado no Windows, né? Tradicional, com o menu iniciar e tudo mais. Mas eu acho que foi uma ideia maneira, sabe? E eu acho que o Windows 10, ele meio que foi mais um passo de trazer, cara, uma modernidade que estava faltando no Windows, né? Tipo, visual, né? De sistema e tal, mas sem abandonar tanto as bases, né? Sem ser uma quebra tão grande assim. Então, assim, eu achei que o sistema operacional ficou muito melhor, cara. Eu acho o Windows 10 muito bonito, super intuitivo. Tem uma parada que me incomoda, que de vez em quando você tá, cara, ali você tem que entrar mais a fundo, de repente tu se vê em 1998, né, com aquela janela horrorosa. De vez em quando acontece, mas assim, meio que a parte mais superficial eu acho muito boa. Acho um sistema robusto, cara, tive pouquíssimos problemas com o Windows até hoje, né, com o Windows 10. E em termos de qualidade de construção, o cenário foi mudando muito também. Então eu me lembro da primeira vez que eu vi um HP Spectre, por exemplo, assim, que coisa maravilhosa, sabe? Depois, cara, Dells da linha XPS, alguns notebooks da Asus também, linha Swift da Acer, os computadores da Razer também acho lindos. Então, assim, meio que a qualidade de construção dos computadores Windows, né, que como eu disse, é um aspecto importante pra mim, cara, foi melhorando, assim, demais, sabe? E foi fechando esse espaço pra Apple, né? Você acabou com o festival de plástico e você tinha realmente, assim, equipamentos, cara, mais luxuosos, sabe? Né? Com um design super limpo, super moderno, elegante, minimalista. Então,
eu achei que esse mundo do Windows, cara, foi ficando muito melhor. E ao mesmo tempo em que essa concorrência foi melhorando, pra mim a Apple foi piorando, sabe? Assim, primeiro que por mais que eu tenha gostado do meu Mac Pro, o meu uso era profissional, mas não era absurdamente intenso, né? E aí, assim, você pensar nos profissionais que usam de forma mais intensa, você tem um computador profissional que você não pode fazer upgrade de nada, sabe? Isso não faz nenhum sentido financeiramente, entendeu? Né? Como ferramenta de trabalho. Fora decisões estúpidas de design, tipo um mouse que recarrega plugando o negócio embaixo, que você não pode usar enquanto você está carregando. Pelo amor de Deus. Ou então o Apple Pencil que carregava, tipo, plugado na porta do iPad. Aquela porcaria tá pedindo para ser quebrada, né? Então, a Apple meio que parecia ter parado de inovar, sabe? Enquanto, pô, no mundo dos Windows, você começava a ter conversíveis, sabe? Tipo, o primeiro Microsoft, o Surface Pro, eu acho, que é aquele que vira, tipo, né? A tela dá um 360, ele vira um tablet. Pô, cara, era muito maneiro. Assim, enquanto isso, a Apple tava com o iPad, que rodava exatamente o mesmo sistema operacional do iPhone, e aí, meio que assim, a disposição dos ícones e a quantidade de ícones que cabiam na tela era a mesma. Um troço com a tela desse tamanho e o troço com a tela desse. Eu achava imbecil aquilo. Então, assim, pô, enquanto a Apple lançava o Touch Bar, aquela piada, cara, a Asus lançava o ZenBook Duo, cara, sabe? Que, porra, é um troço que tem uma tela em cima do teclado, uma parada que, assim, eu, pra fazer edição de vídeo, eu olho pra aquele... Que, gente, aquilo deve ser um sonho. Então, assim, e aí tinha, por exemplo, a parada lá do teclado borboleta que quebrava em 6 meses, você entrasse uma poeirinha e você tinha que trocar, tipo, a base inteira do notebook pra consertar, sabe? A um preço exorbitante. Fora práticas de empresa, tipo, cara, a Apple desenvolver produtos especificamente para não permitir que você faça manutenção, que você resolva problemas, processar a gente que faz manutenção, né? Botar uma parada tipo de proteção que você não pode trocar a tela porque o chip tá codificado com a tela, se você trocar em algum lugar, seu celular vira inútil. Tipo, cara, umas paradas assim que eu achei, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, tudo isso fez com que eu quisesse voltar pro Windows, né? Porque eu ia ter um produto, cara, mais barato, com recursos que eu não encontro na Apple, tão bonito quanto e tão bem construído quanto, sabe? E aí eu resolvi pegar, assim, o meu primeiro retorno ao Windows foi um HP Spectre X360 de 15 polegadas. Ele era, assim, lindo de morrer. Muito bonito aquele computador, sabe? Um esquema de cores super diferente. E, assim, ele virava tablet, sabe? Uma proposta que eu achava bem interessante. Mas eu confesso que a minha experiência com ele não foi muito boa, não. O ponto é que, assim, ele era i7, tinha uma placa de vídeo dedicada, acho que era uma GTX 650, 600, sei lá. Mas tinha uma placa de vídeo dedicada, cara, e um i7. Só que, assim, era um i7 dual core, sabe? E pro meu trabalho, cara, ele era bem lento, assim. Ele mal levava uma edição de um vídeo Full HD, sabe? Já era um troço meio luta, assim, sabe? Ele esquentava demais, esquentava muito rápido. Você ligava, ele parecia um avião que ia decolar já, sabe? Ventoinha, tipo, o mero fato de você ligar o computador, tipo, botava a ventoinha lá em cima. E uma outra coisa pra mim que era o fim da picada naquela porcaria, cara, era o... Porcaria. Ele, pra outros usos, ele é um bom computador, tá? Só porque pro meu não rolava, cara. Ele usava um trackpad com drivers da Synapse, cara, que era horroroso. Tinha um delay absurdo. Cara, era... Assim, em muito pouco tempo eu tive problema com a bateria, cara. A bateria dele estufou, e aí pressionava o trackpad pra cima, e aí eu tirei a bateria dele e ele virou um desktop, porque não podia ser tirado da tomada. Então, assim, não foi uma experiência meio que das melhores. Então, assim, foi um computador lindo, lindíssimo, uma obra de arte, mas que pro meu uso, cara, não foi muito legal. E aí, cara, nessa época, o canal tava crescendo, eu já tinha Cuba, né, e tava fazendo bastante trabalho ainda como freelancer de design. Então, chegou uma hora que eu falei, cara, quer saber? O HP não tava... assim, cumprindo muito bem o papel pra mim, sabe? Ele era o meu único computador, então, putz, eu levava ele, de casa pro centro da cidade todo dia, cara, aquele computador de 15 polegadas pesado na mochila sempre. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um investimento aqui, vendi 2 fones pra montar um PC. Falei, pô, vou montar um computador, né? Parecia pra mim a opção que ia me trazer o melhor desempenho pelo custo, né? E aí eu fiz exatamente isso, montei um computador, gastei, tipo, sei lá, 7 mil e poucos reais, e montei o computador que é exatamente o que eu tenho em casa até hoje, sabe? Já tenho o quê? 3 anos e pouco. E assim, eu lembro que eu pensava, cara, eu gastei 7 mil nesse computador. Se eu fosse comprar alguma coisa da Apple com um desempenho equivalente, eu ia gastar 20 mil, sabe? E não ia poder trocar nada, entendeu? Então é um computador que, pô, precisando fazer um upgrade, e não precisei até hoje, super rola de fazer um upgrade ali tranquilo, né? Então, assim, pra mim, cara,
por mais que eu entenda, né, no caso de um MacBook Air, por exemplo, né, você não poder trocar nada, porque, cara, é um notebook que precisa ser muito fino, precisa ser muito portátil. No caso de uma máquina profissional, que era o que eu precisava, né, eu acho que isso não existia, né, no caso dos computadores da Apple. Então, o meu esquema ficou, o meu HP passou a ficar na Cuba, né, e em casa eu tinha esse PC montado. Só que como o HP ele me enchia o saco em alguns aspectos, eu resolvi fazer uma troca, né? Então eu vendi o HP e aí queria um computador que fosse mais leve para quando eu precisasse viajar nesse tipo de coisa e que fosse talvez um pouquinho mais forte, sabe? Edição de vídeo não, então eu abandonei assim, eu não tinha mais exigência de ter uma placa de vídeo dedicada, mas eu queria um computador que fosse, sabe, forte o suficiente para eu poder fazer algumas coisas fora, né, se precisasse, e ainda assim fosse fino, fosse portátil e tal. E aí eu peguei o Asus, que foi o ZenBook Flip S, é o X370 modelo. Cara, i7 quad-core, 16 GB de RAM, 480 GB de armazenamento, assim, em tese, um equipamento ótimo, sabe? Cara, lindo, muito pequenininho, virava tablet, super leve, assim, bem legal. E eu fiquei, cara, um bom tempo usando ele como computador da Cuba. Mas algumas coisas me incomodavam ainda, sabe? Ainda não foi... foi uma boa experiência, mas de novo foi aquela situação que eu pensei assim, cara, pro meu uso... Eu tive que, assim, meio que pra ter um computador tão pequeno, né, portátil daquele jeito, eu tive, e bem construído, né, eu tive que abrir mão de desempenho, mesmo que as especificações fossem muito boas. Então, assim, o que acontecia aqui na Cuba, né, a tela era muito pequena, né, Full HD, 14 polegadas, 13 até, e aí eu plugava ele no computador, num display externo, e assim, cara, o desempenho caía bastante, sabe? Meio que, por mais que ele fosse um i7 quad-core, no final das contas eu achei que o desempenho me decepcionou um pouquinho. No dia a dia, para tarefas normais, ok, né? Mas, de novo, já com o segundo display, ele já dava as engasgadas assim, fazendo nada demais. Agora, para fazer qualquer coisa um pouco mais exigente, né? Como eu tinha que fazer aqui na Cuba, tipo, putz, um Photoshop, Illustrator, InDesign, deixava a desejar, sabe? Aí foi o seguinte, aqui na Cuba a gente montou um PC, que era para ficar um PC assim que a equipe inteira poderia usar para fazer coisas um pouco mais pesadas. E só que chegou uma hora que eu vi que assim, putz, quem tava usando principalmente era Eduardo, mas só para fazer tarefas básicas, eu pensei, cara, quer saber? Foi quando eu montei o estúdio. Pô, eu vou botar o notebook no estúdio, vai ficar sempre no estúdio, né? Porque basicamente eu uso ele aqui para gravar o áudio, sabe? Ou eventualmente fazer uma coisinha ou outra, tipo uma reunião, mas é mais para gravar o áudio. Aí vou pegar um PC barato pro Eduardo ficar, tipo, respondendo, fazendo suporte técnico, e vou passar a usar esse desktop, né? Porque eu faço algumas edições de vídeo aqui na Cuba e tal. E mesmo para esse uso mais tranquilo aqui, cara, ainda assim o Asus tinha algumas coisas que me incomodavam. Então, por exemplo, por mais que eu não estivesse fazendo nada muito pesado, cara, já aconteceu, por exemplo, de eu estar fazendo uma ligação pelo Zoom e, cara, queria apresentar uma parada no Figma e não abria, não rodou, não aguentou, entendeu? Tipo, um troço que em tese é super simples. E, de novo, eu tô falando de um i7 quad-core com 16 GB de RAM, cara, sabe? E ele não levava. A webcam para fazer calls era uma batata, sabe? Não fazia uma imagem, né? Fazia uma pintura impressionista e a bateria era pífia, cara, pra usar fora de casa, assim, meio que pelo tamanho você tinha que abrir mão de muita bateria, cara, ela durava aí, vou falar pra vocês, cara, na melhor das hipóteses, umas 3 horas, então, eu comecei, por conta disso, né, eu comecei a pesquisar pra ver, cara, pô, por mais que fosse um uso um pouco mais leve, né, mesmo assim, ainda não tava muito legal, né, e aí, cara, eu comecei a pesquisar o que tinha, sabe, pra eu fazer um upgrade, só que eu vi que eu ia ter que gastar, assim, demais, sabe, ia ser tudo, tipo, muito caro, entendeu? E isso no mundo do Windows, cara, eu nem considerava a Apple. Pra mim, a Apple, putz, se no Windows tá assim, que dirá na Apple, né? Enfim. E aí fui deixando, cara. Eu precisava... O que eu queria, né? Eu queria alguma coisa que fosse pequena e conveniente, sabe? Não vou carregar um notebook gamer gigantesco de 10 quilos por aí. E qualidade de construção, cara, estética contam pra mim, sabe? Não vou comprar um PC zoadíssimo de plástico com aquela construção toda cagada que eu vejo muitos aí, né? Eu queria uma parada interessante. E também eu precisava de potência, sabe? Por mais que, de novo, né, não seja minha máquina principal, cara, eventualmente eu faço uma viagem, eu faço alguma coisa que eu preciso fazer uma parada, né? Eu vou fazer uma reunião aqui que, pô, cara, eu preciso de uma apresentação aqui enquanto eu tô numa chamada no Zoom, enfim.
Precisava de um notebook que pudesse, eventualmente, rodar programas um pouco mais pesados, sabe? E assim, não dá pra esquecer que, de novo, cara, em termos de especificações, o Asus era um i7 quad-core com 16 GB de RAM, entendeu? Então, assim, não era qualquer computador. Então, qualquer coisa que parecesse um upgrade, sabe? Tipo um Dell XPS 13, meu irmão, era mais de 10 mil reais. Até que eu comecei a ver, cara, esses Apple com o chip M1. Inclusive, eu acho que muita gente não tá sabendo disso, sabe? Uma galera comentou nos shorts, assim, como se eu tivesse comprado, tipo, um notebook, assim, muito fraco. Cara, pesquisem sobre o M1 pra vocês verem. O que, assim, para quem não sabe, são processadores que foram desenvolvidos pela própria Apple, tá? Para essa linha nova. Lembrando que ela já estava mostrando muita competência com os chips dos iPhones, né? Os da série A. E aí saiu essa série tipo M, né? Para notebooks. E, cara, eu já até tinha visto alguns relatos, sabe? Que indicavam que eles eram muito bons. Mas assim, eu não tinha ido muito a fundo, porque eu achei que fossem muito caros e eu achei que os mais básicos fossem para trabalho nada, assim, que pô, não, vai ser um ultrabook que não vai rodar nada e eu tinha umas questões aí com relação a essa arquitetura diferente, né, porque eles não é Intel, né, é ARM, então programas para Intel teriam que ser traduzidos, né, para ele poder rodar aqui, então eu pensava, pô, cara, então as paradas profissionais que eu uso não vai rolar, então nem, cara, larguei de mão. Nem olhei a fundo. Até que uma vez o Bruno, cara, que é da produtora que hoje edita os meus vídeos, não sou mais eu que edito, ele me falou, cara, sobre esses M1. Ele falou, pô, cara, tava querendo comprar um M1, R de entrada e tal. Eu falei, pô, cara, mas vai servir isso pra você? E aí ele me falou, cara, ele falou, cara, não, eu já vi, assim, vídeo na internet de gente editando vídeo RAW 8K com esse notebook. Eu falei, pô, peraí, sério? E aí comecei a investigar, fui buscar reviews. Cara, e o que eu vi foi justamente isso, que assim, aparentemente, com esse processador, o jogo mudou, sabe? Mesmo com o MacBook Air mais simples de todos, que é exatamente esse que eu tenho, o de entrada, você tem um computador que não tem ventoinhas, que, assim, tem um desempenho mais do que suficiente para tarefas, cara, pesadas, sabe? Edição de fotos, edição de vídeos, assim, com um desempenho aparentemente superior a, cara, qualquer ultrabook do mercado. E, assim, aparentemente é um notebook fino, leve, que edita vídeos 4K com tranquilidade, com uma bateria que dura 10, 15 horas e que me custou menos de 7 mil reais. Eu paguei menos de R$ 1.000 a menos, cara. Eu paguei mais de 6 mil reais no ZenBook Flip S 3 anos, né? Antes, sei lá, 2 anos antes, com o dólar a 3,30, né? Hoje o dólar tá 5,50 e aparentemente tem um Apple que é mais, que é super em conta, né? E que consegue fazer coisas que nenhum outro ultrabook consegue, sabe? Tipo, pelo preço, né? Com os mesmos atributos. Então, acabou a introdução. Mega introdução. Tem o quê? 24 minutos de vídeo aqui gravados, mas como eu falei, né? Queria fazer uma conversa. Vou falar pra vocês o que eu tenho achado, tá? Do Air M1. Em suma, eu tô, sim, extremamente satisfeito e muito impressionado com o desempenho que esse computador entrega, cara. Primeiro, em relação ao sistema operacional, só para já tirar isso do caminho. Cara, é muito parecido com o macOS, né? Com o macOS hoje, né? Ele é muito parecido com o S10 que eu usava, tipo, sei lá, 10 anos, mais de 10 anos. Então, assim, eu acho que ele deu uma modernizada, tá legal. Assim, não necessariamente prefiro o macOS ao Windows 10, eu acho que os dois são muito bons. Ele só não tem aquela coisa de você fazer uma volta passada de vez em quando, né? No caso dos Windows, mas assim, tipo, acho ok, tá? Acho que é um bom sistema, interessante e tal. Tô bastante acostumado, mas é isso, né? Ele não parece muito diferente do que eu usei durante muitos anos. Sobre o hardware, cara, ele é muito, muito bem acabado, né? Como é de se esperar de um notebook da Apple, sabe? Todo de metal, inspira, cara, é muito robusto, passa bastante confiança, tipo, cara, é luxuoso, sabe? É equipamento legal. Não acho que em termos de design ele seja incrível, né? É um design que já tem alguns anos. Então, assim, acho que hoje você já tem computadores Windows que são esteticamente muito mais interessantes, como o HP Spectre, por exemplo. Acho que Dell XPS também são mais bonitos, mas, cara, qualidade de construção que eu não tenho o que dizer, realmente é muito bom. E uma estética legal, sabe? Outra coisa que eu adorei, cara, foi o teclado. A Apple, felizmente, assim, abandonou os teclados borboleta, né, problemáticos e foi para esses, né, que tem um mecanismo que ela chama de tesoura. Cara, eu adorei. Adorei mesmo, assim. Como eu já falei aqui no canal, eu descobri que eu prefiro o teclado chiclete. O do HP Spectre é sensacional, isso era um dos melhores pontos nele do teclado. E pra mim aqui, cara, é no mínimo equivalente. Eu acho até que eu prefiro ele ao do Logitech K860. Super tátil, com um travel que eu acho legal, sabe? Putz, com um clique bom. Quer ver? Dá uma olhadinha.
Trackpad também é excelente, né? A Apple é referência nisso há muito tempo. Eu só acho que agora já não é mais um trackpad, tipo, necessariamente superior ao Windows, sabe? Eu acho que existem computadores Windows com excelentes trackpads. O HP Spectre com o Synapse não era um desses, mas hoje em dia já é com os drivers do Windows, né? E esse aqui é um ótimo trackpad, mas assim, não se destaca mais necessariamente nesse quesito. Ele até tem alguns gestos a mais, sabe, que são super rápidos, interessantes, mas, tipo, não é um troço bizarro, entendeu? Não é tipo, nossa, que trackpad diferenciado. Não, é um ótimo trackpad, mas em linha com muita coisa que você encontra hoje fora da Apple também. Tela. É ok, tá? A tela não acho nada demais, não. Assim, tem boas cores. Eu gosto muito dessa coisa do True Tone, né? Pra ele mudar o balanço de branco, pra ele ficar, tipo, se adequar ao ambiente nesse sentido. Mas eu acho que assim, tipo, cara, você já percebe que é um design não tão novo nesse sentido, sabe? Você tem bordas que são significativas, né? Você pega um Dell XPS 13, por exemplo, ele parece muito mais moderno nesse sentido, né? Quase sem borda e tal. É uma boa tela, mas nada demais, sabe? Tipo, a resolução é boa, aqui é HD, mais do que suficiente para um notebook desse tamanho. Mas o brilho poderia ser melhor em ambientes muito iluminados. A tela, né, nos MacBook Pro de 13 polegadas já é melhor nesse sentido, mas tipo, uma tela ok. Agora, eu já acho que já tá na hora da Apple meter um touchscreen, sabe? Acho que, pô, não é uma parada que eu uso com tanta frequência, mas assim, eu acho estranho hoje em dia ter um notebook que eu não posso simplesmente meter o dedo na tela e fazer alguma coisa. Né? Porque eventualmente isso acontecia com Asus, né? Então, assim, acho que isso é meio antiquado já da Apple. Nisso ela tem aquela porcaria daquele touch bar, né? Como eu falei, pra mim é uma piada de mau gosto. Agora, o que me surpreendeu, cara, foi o alto-falante. Os alto-falantes, né? Pelo que eu já li, né? Os do MacBook Pro são impressionantes, mas pra mim esses aqui também são, tá? Eu acho que eu nunca escutei um notebook com falantes assim. Ok que eu não escutei muita coisa mais recente, né? Então, assim, eu sei que existem notebooks hoje com alto-falante muito bom, mas assim, pô, o do HP Spectre tinha lá Bang Olufsen, não sei o que, era uma porcaria. Do Asus nem se fala, né? Porque ele era muito fininho, apontava pra baixo. Assim, aqui, eu sinceramente, eu não sei que mágica que eles fazem pra um negócio tão pequeno, porque detalhe, a grade é grandinha, né? Em tese, mas quando você olha no reflexo, você consegue ver que assim, a saída do falante é muito pequena. E, cara, é um som assim, surpreendentemente cheio e alto. E assim, não distorce no último volume. É um alto-falante assim, que definitivamente me impressionou aqui, tá? Gostei bastante desse detalhe. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e quem acompanha o canal há mais tempo sabe da minha história de amor com o Team Hi-Fi T2, tá? É um fone que eu considero webcam e microfone. O microfone especificamente eu achei muito bom, tá? A qualidade de captação dele pra mim é muito boa. É o que vocês estão ouvindo agora, claro. É aquilo, eu tô aqui no estúdio, né? Tem bastante eco, então assim, eu acho que isso deve estar passando pra vocês. Mas, cara, é uma boa qualidade de captação. Eu já vi algumas gravações que eu achei, assim, realmente impressionante, tá? A qualidade dele. E o webcam é ok. Eu acho, pô, como meu parâmetro, meu último parâmetro era o Asus lá, que tem uma batata no lugar de uma câmera. Isso aqui, pra mim, tá mais do que suficiente. É um belíssimo upgrade. Mas não é ainda a webcam de um smartphone, né? Isso é uma coisa que eu acho meio bizarra. Tipo, porque o espaço é muito parecido, né? Então, por que as marcas não colocam logo, tipo, cara, uma câmera de smartphone aqui na webcam? Não, ainda é uma câmera pior, né? Você, pô, tem bastante ruído aqui, tá vendo? Mas, ok, né? Pro uso de uma webcam, pra mim, tá mais do que suficiente, cara. A do Asus era tão ruim que às vezes quando eu ia fazer algumas coisas, tipo fazer um call, alguma coisa assim, eu usava meu celular como webcam com aplicativo próprio. Aqui, a qualidade é pior? Mas também não vejo necessidade de mudar. Acho que tá bem suficiente pra mim. Interface. Aqui é uma limitação, tá? Ele só tem 2 portas USB tipo C, né, com Thunderbolt 3. Mas eu vou te falar, assim, pra mim isso não incomoda, porque o Asus era igual, era uma em cada lado. Você tem uma saída de fones aqui que tem qualidade, mas só tem essas 2 portas. Vida de dongles, mas como eu já falei, pra mim era o que eu já tava tendo com o Asus, então já tô acostumado, assim, comprei uma capinha pra ele, tem um dongle que fica dentro da capinha e tem um dock da Baseus que fica aqui no escritório, já na mesa, né, colado na mesa, plugo nele, então tá tudo certo. Eu acho que, assim, num computador como esse, né, ultra portátil, vamos dizer assim, ok, faz sentido, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Tem computadores que tem saída, entrada USB-A? Tem, mas tudo bem, tá? Tô acostumado. Sei que para outras pessoas isso vai ser pior do que é para mim, mas eu acho que é uma concessão que precisa ser feita aqui e tá tudo certo. Agora vamos pro principal, né? Que é o desempenho. O que eu tô achando? Cara, o desempenho é sim excepcional, tá? Eu tô muito bem impressionado com o que esse computador faz, tá? Bem impressionado mesmo. Como é que eu uso ele, pra vocês entenderem? Ele fica aqui no meu escritório, quer dizer, no estúdio, né?
E ele fica ligado num dock da Baseus, que é aquele grandão. E aí eu plugo no dock o monitor, a TV. Já fiz o tour aqui no estúdio, dá uma olhada aqui caso você não tenha visto. Mas a TV que eu uso para a câmera de cima, agora eu uso como segundo monitor do computador também. E aí assim, eu faço desde tarefas meio que mais básicas, sabe? Tipo, e-mail, navegação na internet, sei lá, Excel, coisas mais padrão, até coisas um pouco mais pesadas, né? Tipo uma suite Adobe, um Photoshop, um Illustrator, um InDesign. Cara, super rola aqui. E eu também já fiz uma ou outra edição de vídeo, assim, mais pra testar, pra ver o desempenho. Eu nunca cheguei a... Aliás, não, já editei um vídeo nele sim. E assim, ele faz tudo, cara. Faz tudo e assim, com muita tranquilidade, sabe? Assim, mesmo, cara, na suite Adobe, problema zero. Zero, sabe? Já são nativos, tá? Eles já rodam pro M1. E assim, cara, em nada disso o HP ou o Asus chegam perto, tá? Assim, pra mim, né, pro tipo de uso que eu faço, eu não consigo diferenciar o desempenho dele do desempenho de um desktop, tá? De novo, claro, pode ter gente com uso mega pesado que vai ser outra parada, mas assim, pra mim, pro que eu faço, e que de novo, não é tão leve assim, cara, parece que eu não tô fazendo nada com ele. Assim, até, cara, com os dois, né? Tanto com o Asus quanto com o HP, eu mal consegui editar um vídeo Full HD, cara. Aqui, 4K vai que nem manteiga, assim, sem engasgo, sabe? Pra vocês terem uma ideia, o meu PC aqui da Cuba é um Ryzen 5 3600X com uma GTX 1060. E assim, na edição em si, editando na timeline, cara, tanto com Adobe Premiere quanto com DaVinci, o A1 ele é tão fluido quanto. Assim, eu não vejo diferença entre editar o vídeo nele e no meu desktop. Para exportar, no Premiere, o PC é mais rápido, mas se eu usar o DaVinci Resolve, assim, o M1 ele é tão rápido quanto, se não for até um pouquinho mais rápido. E aqui na Cuba, a gente tem um outro PC também, que é com um Ryzen 5 1600X e uma placa de vídeo quadro P400. O M1 é mais rápido. Para edição de vídeo, assim, é bem mais fluido, bem mais tranquilo. Então, cara, tanto para edição quanto para renderização. Já teve algum engasgo ou outro? Já, tá? Já teve uma coisinha ou outra que, né, deu aquela coisinha, por exemplo, teve uma vez que eu tava gravando a tela com o OBS Studio e uma apresentação de PDF. E aí ele meio que, de uma página para outra, ele demorou para carregar um negócio, ou carregou meio esquisito, mas só isso, gente. Foi a única, assim, e numa única ocasião, foi a única coisa que eu tive de desempenho que deu uma engasgadinha, sabe? Assim, nada perto, sabe, das quedas de desempenho, né, dos problemas de desempenho que eu tinha com o HP e com o Asus, sabe? Outro nível aqui, outro nível. Eu tinha medo desses 8 GB de RAM, né, como eu falei, eu peguei o mais de entrada de todos, mas assim... Cara, pro que eu faço atualmente, nunca tive nenhum problema com isso. E os 256 GB de armazenamento são pouco, tá? Mas assim, pro que eu tenho aqui, eu não deixo nada, né? Tem um monte de programa instalado e tenho algumas coisas tipo tem o Adobe Creative Cloud e o Zorro que a gente usa para Cuba. E assim, eu só seleciono pastas, né? Não tá tudo sincronizado o tempo inteiro e tipo, ok. Né? Eu até cogitei pegar o acima, né? O com 16 GB, 512, mas... Pro que eu faço atualmente, cara, pra mim eu acho que não vale a pena pagar, cara, R$2.000 a mais por isso, né? Então eu tô com esse de entrada aqui e como eu falei, em termos de desempenho, cara, eu não tenho o que dizer, tá? Não tenho mesmo. É um computador que fez, assim, com tranquilidade tudo que eu quis fazer com ele até agora, né? E de novo, coisas que eu não conseguia fazer com os dois notebooks anteriores. Uma coisa que me preocupava, né, é o Rosetta, é a compatibilidade com softwares que não são nativos pro M1. E aí, assim, cara... hoje, do que eu uso, tem pouca coisa que não é. Eu acho que o único que eu noto uma queda de desempenho é o Audacity, que eu uso pra gravar o microfone. Então, assim, só isso, cara. E, de novo, só quer dizer que, tipo, por exemplo, agora, né? Eu tô olhando ele passando aqui, né? A gravação. Aí é como se tivesse num FPS mais baixo, tá? É só isso. Tá? Nunca tive nenhum problema. Agora, em relação à bateria, que é o último ponto aqui que eu queria trazer, cara, eu achei a bateria muito boa, tá? Mas não foi, pra mim, né? No meu uso, não se mostrou ser aquela bateria infinita que a galera fala. Eu não sei se tem a ver com a quantidade de coisas que eu tenho rodando o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, cara, a todo momento eu uso o OneDrive, eu uso o Adobe Creative Cloud e eu uso o Zorro Work Drive. Então, assim, os três estão sincronizando sem parar. Eu não sei se de repente tem a ver com isso, sabe?
Porque assim, eu tenho usado o Safari para navegação, uso o Firefox pela Cuba também. Então, assim, em tese agora, tudo que eu faço, né, em grande parte, é nativo para M1. É uma ótima bateria, não me entendam mal, tá? É uma bateria que, assim, eu já vi que tranquilamente duraria um dia inteiro de trabalho. Mas acho que não mais do que isso, entendeu? Eu não sei se chegaria no meu uso, tipo, a 15 horas de duração de bateria. Não, acho que vai chegar aqui no mais 8, 10. Eu só tô sendo chato, assim, o upgrade, assim, imensurável em relação ao Asus, que mal durava 3 horas. O HP também não era muito longe disso, não. Mas, assim, pelo que eu li, eu acho que eu esperava uma bateria mais bizarra, né? Mas tá rolando. Então, concluindo, gente, para fechar esse vídeo gigantesco, é isso, cara. A minha experiência com o Air M1 tá sendo fantástica, sabe? A principal parada foi, né, quando, por mais que eu tenha reservas, né, com relação à Apple, né, como eu falei, continuo não gostando da Apple como empresa, em grande parte isso veio porque para mim ela começou a piorar, sabe, a não inovar, a trazer produtos que não eram muito bons, que tinham uma relação custo-benefício pavorosa. Aqui não, cara, né? Eu realmente achei que esse chip M1 ele mudou o jogo, porque, de novo, né? Parando pra pensar, essa é a parada principal. Eu comprei um notebook que é muito bem construído, super bonito, muito pequeno, leve, portátil pra caramba, com uma eficiência energética muito boa, com uma bateria que, ok, pode não ter sido pra mim o que eu esperava, mas ainda é uma excelente bateria. E que, cara, edita vídeo 8K, sabe? E, pô, suíte Adobe com o pé nas costas. Entendeu? Quanto que eu pagaria para ter todos esses atributos no Windows? Acho que nem dá, né? Você vai ver benchmarks desse computador, assim, cara, comparado com processadores i7 e i9, e ele acompanha. Então, assim, e de novo, sendo, tipo, cara, fino, leve, portátil. Então, e eu paguei R$6.900, né? Eu paguei muito menos do que um Dell XPS 13, cara, de entrada, que tem um desempenho que não chega nem perto disso daqui. Então, assim, por mais bizarro que pareça, pra mim, o Air M1 oferece uma relação custo-benefício absurda. Então, tô sim extremamente feliz com a minha escolha, tá? Ele realmente me impressionou. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.